Lewis Hamilton diz que seu carro tem coisas diferentes do Leclerc, vamos falar sobre isso e muito mais agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, essa camiseta da Ferrari e também vários outros modelos você encontra lá na Paddock BR, 100% algodão, não encolhe, entra pelo link na descrição que você não vai se arrepender. E tem dupla promoção lá na Instant Game, você tem sorteio do Nintendo Switch 2, você entra pelo link aí na descrição e vai clicar em participar, que assim já estará concorrendo a 3 Nintendo Switch 2. E tem também a promoção do The Last of Us 2 Remaster, que tá por uma super promoção, um preço muito bom, melhor que a concorrência, entra pelo link também que tá aí na descrição. É um vídeo de família Ferrari, na verdade nós temos uma notícia da Haas e algumas da Ferrari. Começando pela Haas então, o carro tinha um certo problema na Austrália e também na China. E a Haas começou a pensar, bom, precisamos resolver esse problema o quanto antes. De acordo com o que foi dito pelo Ayao Komatsu, os sensores do carro mostraram oscilações verticais inesperadamente fortes no ar abaixo do carro. Isso fazia com que ele balançasse e também gerasse um pouquinho de porpoising. E aí o Komatsu concluiu que foram muito agressivos com o desenvolvimento aerodinâmico. Então começou um processo para poder modificar esse carro a tempo de Suzuka. E foi onde a Haas deu um pulo do gato, que nem sempre dá certo, né? Eles arriscaram e deu certo, que foi o quê? Atualizar sem passar pelo túnel de vento. De acordo com o Komatsu, se eles não resolvessem o problema do carro, só nos S's do primeiro setor de Suzuka, você já teria um déficit de 4 décimos. Isso mesmo, se não arrumasse o carro. E de acordo ainda com ele, acabaram mudando o carro e funcionou perfeitamente. E entre os mais rápidos, inclusive, no primeiro setor. De acordo com Komatsu, eles aprenderam que esses carros são muito sensíveis ao aumento de downforce, tem que ficar sempre alerta. Acharam que tinham um processo robusto em vigor com base nos dados e acabou tendo informações precisas sobre o impacto na dirigibilidade. Provavelmente precisam repensar algumas coisas e fazer melhorias. Os insights obtidos com os erros ajudarão a isso, de acordo com o Komatsu. Mas então o que foi feito pela Haas? Basicamente eles atenuaram, ele fala assim, algo, né? O Komatsu não revela exatamente o que vai falar. Atenuamos algo na parte inferior da carroceria que estava causando a instabilidade. Então eles construíram as peças sem passar pelo túnel de vento, fizeram mudanças baseadas somente na experiência dos outros 2 grandes prêmios e estava torcendo para resolver pelo menos 10% do problema. Acabou sendo bem mais que isso. Então a Haas arriscou e conseguiu, está sendo dita aí como atualização milagrosa. Bem legal da parte da Haas, espero que continuem em evolução. É uma equipe que está começando a se achar, apesar de ser a mais modesta da Fórmula 1, tranquilamente. Vamos agora falar de Ferrari. Nós temos 2 notícias principais, sendo que a primeira é o seguinte. De acordo com o que está sendo especulado, a Ferrari teria um déficit nesse Grande Prêmio de Suzuka de cerca de 4 décimos para as principais equipes, ali principalmente McLaren e o Verstappen, né? Porque ali não é Red Bull, é Verstappen. O carro seria meio que mais pontudo para se adequar ao estilo do Lewis Hamilton indiretamente, só que o problema da Ferrari está sendo a altura e rigidez, essa equação altura-rigidez que não está correta. O que significa que eles têm que abrir mão de um pouco da carga aerodinâmica para reequilibrar a frente. E aí os pilotos estão sofrendo com isso, obviamente. Lewis Hamilton e Charles Leclerc têm reclamado desse carro da Ferrari e têm falado justamente que o carro por vezes fica imprevisível. E é aí que está o detalhe, sem contar que essa questão da altura influencia diretamente no efeito solo. Então se você tem um problema com a altura justamente num regulamento em que o quão mais baixo melhor, aí, meu amigo, você vai perder performance mesmo. A Ferrari está tendo esse tipo de problema já desde o início da temporada. Leclerc está se adaptando um pouquinho melhor à traseira imprevisível, baixa potência nas retas, understeer, porque ele já tem um instinto, de acordo com a matéria, um pouco melhor para esse tipo de situação. O estilo do Hamilton é outro. Só que você deve se lembrar que tanto o Hamilton quanto o Leclerc disseram no iníciozinho da temporada, eu trouxe aqui no canal para vocês, que ambos tinham a mesma visão e o mesmo estilo, então a equipe não estava tendo problemas com o feedback dos pilotos, porque ambos queriam ir para o mesmo lado, né, na mesma direção. Aí a gente fica naquela dúvida, afinal, a Ferrari realmente está com 2 pilotos que vão na mesma direção, ou você tem um piloto que na verdade se dá muito melhor com isso e aí o carro está ficando mais na mão para o outro? Existe um problema aí.
Um problema que a imprensa italiana com certeza vai ficar muito em cima, porque é isso que eles fazem, né, em relação à Ferrari, enquanto a gente fica aqui esperando para ver se a Ferrari vai vingar ou não, né? Prometeram aquela potência toda, aquele destravar, aquele desbloquear, tal. Não foi no Japão, aí o Frederico Vasseur já mudou para o Bahrein falando que a gente precisa melhorar no nosso trabalho de explorar o potencial do SF-25. E aí o Vasseur fica botando panos quentes e tentando amenizar a situação, né? Falando que progresso é uma coisa lenta, aquela coisa toda. Então, a Ferrari talvez já esteja começando a tirar um pouquinho o cavalinho da chuva. Falando assim, olha, a gente criou expectativa, agora vamos tentar amenizar porque não está do jeito que a gente queria. E se eles têm um déficit de 4 décimos, é algo muito absurdo mesmo. Pois bem, Lewis Hamilton deu algumas declarações importantes depois do Grande Prêmio e a principal delas, obviamente, é sobre as mudanças no carro e a diferença do carro dele para o Leclerc. De acordo com Hamilton, ele espera que a próxima corrida seja boa, tenha mudanças positivas, até porque existe um pacote da Ferrari que está previsto para o Bahrein. Só que ele disse que nessas primeiras 3 corridas existe um déficit dos 2 carros na garagem, né, entre os 2 carros, em um elemento. Ele não especifica que elemento é esse. Ele diz que do lado dele as coisas estão, ou a coisa está tendo uma performance abaixo do esperado, então com o carro que ele tem, naturalmente ele fez o melhor que poderia. E aí ele dá uma dica falando que tem alguma coisa na traseira do carro. Então a gente já sabe que talvez o principal problema do Hamilton esteja relacionado àquele principal problema da Ferrari, que também já trouxemos aqui em vídeo, que seria alguma coisa relacionada à suspensão e à carga na suspensão. E aí Hamilton continua falando que eles estão sim cerca de 3 a 4 décimos mais lentos que os rivais, confirmando aquela estimativa da imprensa italiana que citamos agora há pouco. Ou seja, o que nós temos aqui é um Hamilton dizendo que existe, às vezes, alguma atualização, alguma configuração específica nesse carro da Ferrari que está diferente para ele e Leclerc, e ele só vai conseguir essa melhora quando o carro receber as atualizações, que provavelmente será já no Bahrein. Se isso é uma verdade, porque a gente sabe que os pilotos têm essa mania, né? Os pilotos têm esse jogo de quando as coisas não estão dando certo, ele fala que um lado está sendo beneficiado, ele fala que está tendo um problema, alguma coisa assim. Você viu o Sainz falando que o problema no carro dele era o chassi e tudo mais. Então os pilotos têm disso sim, é natural que os pilotos venham se defender. Se isso for verdade, o Hamilton está batendo nessa tecla de que ele tem algo, e mais especificamente na traseira, que está abaixo daquilo que o Leclerc tem, você pode explicar esse déficit aí de 1, 2 décimos que está tendo do Hamilton para o Leclerc. Inclusive nessa entrevista o Hamilton até especifica que ele está perdendo na casa de 1 décimo mesmo para o Leclerc. Isso é crucial? Dependendo da confiança do piloto no carro, sim. Porque se o carro está mais nervoso para ele, ou se o carro está tendo um problema na traseira maior, isso pode influenciar no resultado final, com certeza, seja num qualifying, seja numa corrida. Agora, até que ponto é verdade? Esse é o questionamento. Será que o Hamilton já está perdendo a paciência e já está começando a jogar no ventilador as cagadas da Ferrari? Ou ele está tentando se proteger e jogando em cima da Ferrari a culpa, já que a pressão fica em cima da Ferrari naturalmente em todo momento? A gente só vai descobrir quando as atualizações chegarem para a Ferrari. Quando ela colocar assim, olha, os nossos 2 carros têm as mesmas peças. Como disse, possivelmente no Bahrein você já terá uma parte desse pacote chegando e depois em Miami, que é o que está sendo estipulado nos upgrades da Ferrari. Vamos esperar para ver, quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Não esquece de hypar esse vídeo e também ficar de olho na nossa live quarta-feira, entrar no nosso canal aí de live e cortes, que é o Ressaca Express. Um grande abraço, valeu e falou!